E aí, tudo certo? Voltando aí para mais uma aula de Dart Fundamentos. Na última aula nós vimos as listas, tá? Então, continuando hoje, nós precisamos entender que essas listas, em algum momento, elas podem vir a ser nulas ou até mesmo um valor dentro da lista. Para isso, nós vamos aprender o conceito hoje do null safety aplicado às listas. Então, iniciando aqui, eu já comecei a aula aqui. Antes eu criei esse arquivo, tá? Chamado list null safety, tá? .dart, e também já criei a função main. Então aqui vamos agora iniciar então os estudos do null safety aplicados às listas. Então vamos ver primeiro um caso, um exemplo onde a lista ela aceita valores nulos. Então vamos criar aqui uma lista. Como vimos na última aula, para iniciar uma lista, nós usamos a palavra reservada list. Vamos criar uma lista de string. Na última aula nós vimos bastante lista de inteiros, hoje vamos ver então do tipo string, mas isso se aplica a qualquer tipo, tá bom? Então, lista de strings, tá? Então, list string é assim que eu declaro ela, e para que eu faça, que eu permita que uma lista aceite nulo, que uma lista possa ser nula, eu coloco aqui então o ponto de interrogação, certo? E depois eu defino um nome. Então vamos colocar aqui é, frutas, frutas nulos. Então fazendo isso, ele vai fazer com que eu crie uma lista e essa lista possa ser nula, tá? Então é dessa forma que eu declaro. Aqui ele está dando uma mensagem, mas isso é normal porque a variável não está sendo usada. Então ignorem essa mensagem. Tá? Então é assim que eu defino que uma lista pode ser nula. Também essa lista ela pode não pode ter nulos, tá? Nem itens nulos. Então, como é que eu faço? Eu preciso já declarar a variável e também já colocar um valor para ela, tá? Então, como é que eu faria isso? Então, eu digito a palavra list, certo? Então, eu coloco agora o tipo dela. Vamos colocar o tipo string. Vamos colocar aqui frutas não aceita nulo. Esse é o nome da variável. E agora eu vou iniciar essa lista com alguns valores, tá? Que pode ser como, por exemplo, maçã, uva e abacaxi, por exemplo, tá? Então essa é uma lista que não pode ser nula, tá? E também, por consequência, também não vai poder ter um item da lista nula. Então é assim que eu declaro. Mas nós podemos melhorar isso. Lembra que nós já vimos a palavra reservada var? Então usamos o var. Vou repetir aqui o valor. Vou colocar um valor diferente para não repetir, tá? Então, igual. Eu vou colocar aqui já vou iniciar. Também vou copiar os valores. Então, isso aqui é a mesma coisa, só declarada de forma diferente. Lembrando que aqui, quando eu crio uma variável qualquer e já infiro o valor aqui, o Dart automaticamente já vai saber que isso aqui é uma lista do tipo string, tá bom? Então também é uma lista onde também não vai ter valores nulos, tá? Bem como a lista também não vai ser nula. Então, mas como é que eu faço então para uma lista poder conter um valor nulo? Então vamos ver.
Vamos começar aqui com a palavra reservada list, string, tá? Vamos colocar aqui frutas internas aceita nulo, tá? Igual, e vou colocar aqui essa mesma lista aqui. Então, do jeito que está aqui, ele não vai aceitar. Para ele aceitar um valor que seja nulo aqui dentro, então eu preciso colocar a interrogação aqui dentro, tá? Aqui entre esse abre e fecha aqui, então eu preciso colocar a interrogação. Então, fazendo isso, eu vou fazer com que eu possa colocar valores nulos aqui dentro, tá? Então, reparem que quando eu coloco esse ponto de interrogação aqui dentro, então ele vai aceitar valores nulos, tá? Então é desta forma que eu declaro. Também mudando aqui o conceito do var, né? Também posso declarar dessa forma aqui, que é a mais apropriada. E vou repetir aqui os valores. Vou colocar um aqui para diferenciar. O que está errado aqui? Ah, está faltando igual aqui. Legal. Assim finalizamos. Então, usamos o mesmo exemplo. O resultado será o mesmo, porém são duas formas da gente declarar essa variável. O que é o mais recomendado é o segundo, pois o Dart já vai inferir aqui os valores, porque ele é muito inteligente e ele já vai completar isso sozinho, tá? Então, tem mais um caso onde os valores podem ser nulos, tá? Os valores internos, mas também a própria lista pode ser nula. Então, como é que a gente faria para declarar isso? Então, a gente coloca a palavra list, palavra reservada list, tá? Então, eu vou colocar aqui que é uma string, tá bom? Vou colocar nomes, vou criar agora com nomes internos. Pode ser esse valor mesmo, tá? Igual null. Então, eu estou dizendo aqui que essa lista pode ser nula. Então, quando eu digo que a lista pode ser nula, então eu preciso colocar a interrogação aqui para o lado de fora, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Então, eu estou dizendo, essa lista aqui, nomes internos aceita nulo, ela pode ser nula, tá? Então, a lista pode ser nula. Se eu quero que também as variáveis internas aqui elas aceitem nulo, eu preciso colocar mais um interrogação aqui para o lado de dentro. Então fica dessa forma. Fazendo isso, então, eu faço com que essa variável aqui chamada nomes internos aceita nulo, ela mesma pode ser nula, tá? E também pode ter nomes nulos, tá? Por exemplo, o nome é Carlos, Eduardo, Heloísa, e também pode ter um valor nulo, tá certo? Então essa é a função, e é assim que a função dessa interrogação para o lado de fora e para o lado de dentro. Então ele vai me dizer isso, que isso é possível. Então sempre a gente precisa ter muita atenção. Então, quando a interrogação é só para o lado de dentro, quer dizer que uma das palavras aqui da string ela pode ser nula. Quando eu coloco ela para o lado de fora, esse ponto de interrogação, eu estou dizendo que a própria lista pode ser nula. E quando eu coloco então o ponto de interrogação para o lado de dentro e para o lado de fora, então eu posso dizer que
essa lista pode ser nula, como também qualquer valor interno, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido e na próxima aula nós vamos continuar com alguns exemplos práticos de lista. Então, até a próxima aula.